Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Legado 145. Aqui não é somente mais um podcast, mas é um chamado a empresários que estão sendo despertados a terem negócios que impactam a eternidade através de uma empresa que glorifique a Deus. E antes da gente iniciar, queria pedir para você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dessa forma você fortalece o nosso trabalho e nos ajuda a crescer. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, é um amigo querido, uma pessoa que eu conheci recentemente, que tem uma história de fé muito inspiradora, e nós vamos estar conversando com ele. Ele é casado, pai de 2 filhos, empreendedor no segmento de energia, tem uma rede de distribuidora de gás que vai desde Atibaia, passando por Jundiaí, Indaiatuba, chegando a Sorocaba com mais de 15 operações. Então tem uma história muito consolidada também no empreendedorismo e vai poder compartilhar muito conosco. Seja muito bem-vindo, Mário, meu amigo. Que bom estar aqui contigo, irmão. Muito obrigado aí pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês, né? Me sinto muito contente de estar aqui presente nesse momento e poder estar conversando aí, trocando conhecimento e crescendo cada vez mais, né? Muito bom. A gente se conheceu recente, né? Através aí de uma conexão gerada pelo pastor Fábio. Nós temos esse amigo em comum. E o Legendários também, né? Sim, sim. O Mário é legendário, eu também sou legendário. Acho que a primeira vez que nós nos vimos foi na montanha, né? Sim. Já na ceia ali, que é um momento bom. E desde então surgiu essa amizade. Pude ter a oportunidade de ter um tempo de qualidade com você, conhecer um pouco da sua história de conversão também. E a gente tem se aproximado, tem sido uma amizade muito boa. Eu ganhei um amigo, né? E hoje a gente fala... estamos no projeto do Legado 145 juntos também. Você faz parte da mesa, né, de conselheiros, né? Está conosco no início, até desde o início nesse projeto. E é uma grata satisfação, irmão. Então, eu fico muito feliz. Já desenhamos e já falamos sobre negócios também, né? Então, a partir daí surgiu um irmão, um amigo e um parceiro nos negócios, né? Isso é muito bom. Vamos conhecer um pouco mais da história do Mário. Quem que é o Mário, né? Um pouco da história de vida do Mário, né? Da onde que ele veio, como que ele chegou até aqui. Vamos lá, tem um caminho grande aí, né? Já teve a apresentação, meu nome é Mário Vicêncio, né? Casado com Viviane, filhos Enzo e Pietro, né? Cristão, legendário, empresário, né? São muitos papéis aí. São bastantes papéis aí, a gente cada dia vai aprendendo mais, vai crescendo, né? Muito bom. Muito bom. Você é de Jundiaí mesmo? Nascido em São Bernardo do Campo, descendente italiano, né? Mas vim para Jundiaí com 3 anos de idade e desde então... Está por aqui. Estamos por aqui. Legal. E nessas muitas funções e papéis que a gente cumpre aí na vida, né? Como pai, como marido, como empreendedor, como cristão, né? Na fé. Quem que é o Mário esposo, marido? Cara, tem 2 Mários, né? O antes da conversão e o depois da conversão, né? Em tudo, tanto no relacionamento, empresarialmente, em todas as áreas eu consigo ver hoje muito claro essa questão da separação, né? Mas acredito que após a conversão, após o legendário, né? É um Mário que ouve mais, né? Que participa mais, que é mais ativo com a esposa, né? Muito bom. Vocês estão há quanto tempo juntos? Então vamos fazer 20 anos esse ano. 20 anos. 20 anos. Isso não só de casado, entre namoro e casamento. Casado, vamos fazer 20 anos. Namoro e casamento, 22. Puxa vida, uma história longa. Você está com quantos anos? Sou 42. 42, tem mais tempo com ela do que sozinho. Isso, já cheguei nesse ponto. Já. Legal. Seus filhos estão com quantos anos? O Enzo com 19 e o Pietro vai fazer 17. Puxa, tem os meninos, já é homem, já grandão. São homem, já. Já participa com o pai, já trabalha junto ou não? Já, o Enzo já fez o legendário e está trabalhando. Eu montei uma empresa junto com ele, né? E ele está começando a seguir a carreira dele também. Empreendedor. Show de bola, show de bola. E como pai, quem é o Mário? Vamos lá. É um desafio diário, né? Eu digo que criar um filho, cada fase que você tá é a mais difícil. Então, quando você nasceu, tem as dificuldades de um recém-nascido. Sim. Né? Que é o mamar, você não consegue dormir, né? Você vai passar aquela fase, você não vê a hora de passar, é a mais difícil que tem. Né? Aí ele começa a andar. Aí vem outra. Aí vem a fase da escada, que você tem que se preocupar com a escada, com a piscina. Então, assim, e vamos assim até chegar a que eu tô, que hoje para mim é mais difícil. Né? Que são
já se tornando, querendo ser adulto, né? Já se tornando, caminhando para ser adulto, e o outro adolescente, né? Então são fases desafiadoras para todo mundo, né? A gente só entende a dificuldade daquela fase quando está nela, né? Quando está nela, A sim. gente, quando eu tô com... O meu mais velho está com 7 anos, aí eu tenho 5 no total, né? E o mais novo com 60 dias agora. E hoje eu vejo que essa fase do recém-nascido, das madrugadas, da fralda, é a mais tranquila. Cara. É a mais tranquila. Você tem controle, está no colo, ele está num ambiente controlado, né? E numa situação controlada. Aí você começa a chegar com a idade, por exemplo, do Felipe, que é os 4 anos, é uma idade muito desafiadora, né? Começa a confrontar, começa a ser... o gênio ali já vai despertando. E aí chega na fase do Benjamin, que está com 7 anos, aí você já está ali na formação de caráter, aí o conhecimento, aí as dúvidas começam a surgir, as perguntas que muitas vezes a gente não tem respostas, né? E eu imagino que a adolescência vai ser um desafio também e a vida adulta também, né? Sim. Mas aí é criar nos princípios, né? Na palavra, e ensinar no caminho que deve andar. A Bíblia já fala que quando crescer não irá se desviar dele, né? Então a gente segue essa receita aí em casa. Eu vou falar assim, eu virei pai cristão há pouco tempo, né? Eu tenho 2 anos de conversão. Mas na minha casa, como eu já disse para você aí, meu filho era até ateu. De um dia para outro ele se tornou cristão, e hoje eu tenho o prazer de entrar no carro dele e ele está ouvindo louvor. Que bênção, cara. Né? Glória a Deus. Então, assim, é muito... E tem estudos que falam, né? Quando o pai se converte, 95% da facilidade, né, da família se converter, enquanto se a mulher se converte é 20%. É porque o pai, ele de fato ele cumpre um papel de cabeça, né, na casa, de sacerdote, né? Então a gente acaba sendo, numa família estruturada, a gente acaba sendo o líder, né? Aquele que direciona, que guia a nossa família, né? E isso a gente ouve muito na montanha também, né? Ele se converteu... Você tem uma história de conversão de 2 anos, né? De 2 anos. E ele se converteu junto com você? Foi próximo ou ainda demorou um tempo aí para ele chegar à conversão? Então, por Deus. Mais que eu não era convertido, eu seguia alguma coisa, né? Eu ia de vez em quando, o famoso de domingo, né? Tá. Era católico. Eu era católico. Eu era cristão. Cristão, mas só ia na igreja de domingo e era tipo missão cumprida e pronto, né? Tá. E meu filho não via nada demais isso, é uma obrigação, né? Que a gente até fez ele participar do crisma, fazer crisma, tudo certinho, mas assim, ele não acreditava nada disso, né? E aí eu fui num curso, né? Fui numa palestra, assisti uma palestra, né? Já de um coach já cristão, e um dos staffs, ele é pastor até em Jundiaí, agora ele não está mais em Jundiaí, agora ele está em Balneário do Camboriú. Uhum. E esse coach, esse staff ali na conversa, ali no Comes e Bebes, ele começou a conversar com a gente, descobrimos que era de Jundiaí também, né? E, cara, eu falar para você que foi umas 3, 4 perguntas que ele fez pro meu filho, que a partir dali meu filho aceitou Jesus. Rapaz. Foi assim, foi muito fácil para ele, assim, foi algo assim, meu filho, 2, 3 coisas que falou. Naquele dia, meu filho aceitou Jesus. Já chorou no final da palestra, quando chamaram para fazer, né, para aceitar Jesus, já começou a chorar e ali ele já aceitou. Foi muito rápido. Legal. Eu comecei a frequentar a igreja, mesmo aceitar, toda a família já foi em seguida. Né? Benção. E, bom, o Mário como empreendedor, antes do empreendedorismo, você chegou a trabalhar em alguma outra área? Você fez alguma formação técnica? Como é que é essa jornada profissional? Vamos lá. Meu pai, né? Eu trabalho no mesmo segmento que meu pai. Então, assim, desde criança, eu estava com 4 anos de idade, eu já estava lá junto com ele, com a minha mãe, né? Minha mãe colocava eu na mesa do lado dela, aprende a fazer isso daqui, risca isso daqui, veja isso. Então, assim, desde novo eu comecei com eles, né? Na escola da vida. Na escola da vida. Mas aí chegou a época da faculdade, com 17 anos eu entrei na faculdade, né? Fiz Direito. Show. Mais preciso fazer uma faculdade, tenho 17 anos, sei o que eu quero. Na época, com 17 anos, meu pai também já tinha me dado um negócio que chamava, uma empresa country, né? Que chamava Casa da Fazenda, mexia com desde medicamento, roupa country e suplementos, ração de animais. Então, ele foi me moldando, me ensinando como trabalhar, me deu essa oportunidade de trabalhar nesse ramo, né?
Mas, lógico, vislumbrando que eu ia trabalhar com ele. Então, Com ele aí já era na distribuição de gás, né? Legal. Então, fiz a faculdade, fiz pós-graduação em gestão administrativa, né? Pela FGV. Tirou a OAB, não? Não tirei. Nunca quis exercer? Cara, nunca quis. Nunca Legal. quis. Na verdade, assim, minha sala começou com 80 alunos, terminou com 20. Nossa. Foi bem difícil. Eu era um dos 20 porque, assim, eu me propus, falei, não, eu vou começar e eu vou terminar. Entendi. Teria uma formação, um diploma, né? Porque acho que era mais uma realização dos pais. Né? Eu não vou me desertar, entendeu? Eu vou terminar, então, 22 anos, terminei a faculdade e fui... E nunca trabalhou com isso? Nunca trabalhei com isso. Legal, cara. Aprendi muito, sabe? Você consegue ter uma bagagem, né? Na administração, você acaba usando muito a parte de direito com o pessoal no RH, né? Sim. Acho que te ajuda até... começar a facilitar na estruturação de contratos, né? Leitura de documentos. Sim. Acho que isso deve ter te dado uma bagagem gigantesca, né? Mas eu lembro que assim, eu fiz a faculdade empurrando. Quando eu cheguei na pós, que foi gestão empresarial, cara, parecia que eu estava no céu. Porque assim, era tudo que eu vivia, né? Então era tudo muito mais fácil. Não era uma coisa que eu estava ali forçado, né? Então eu lembro assim, minhas notas eram na escola, na faculdade era baixa, na pós-graduação era 9 e 10. Por quê? Porque eu estava realmente vivendo aquilo que eu estava estudando. Legal. Então foi uma fase muito boa, né? Depois da faculdade foi bem interessante. Quando você começou lá atrás com seu pai, com os 4 anos, com a sua mãe, já era na distribuição de gás. Aí depois você veio para o negócio do Caltrim, que você comentou. Isso, aí eu sempre tive uma paixão por criação, né? Então, com 4 anos comecei e criava hamster, né? Chinchila, cachorro, até chegar no cavalo. E nunca quis fazer veterinária? Então, como eu tinha loja agropecuária, tinham veterinários trabalhando lá. Tá. E eles ficavam, cara, faz qualquer coisa, menos veterinária. E ficavam nessa pressão comigo, né? De não fazer veterinária. E aí eu acabei, tá bom, vamos lá, já tem a loja mesmo, vocês estão aqui, não preciso veterinário. E acabei... Mas essa loja ela já existia desde sempre também, então? Já existia e existe até hoje, né? Ah, é? Legal. Hoje ela está no Caxambu. Que show. Aí eu lembro que você comentou em algum momento, nos bastidores aí, que você trabalhou também com cavalo, não é isso? Com raça, comprava, vendia, não sei se reproduzia. Sim, então, aí nesse período de criação, né, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 14 anos, comecei a loja, que meu pai pegou um sócio, colocou comigo e falou, vamos tocar junto aí. Né? Nessa época eu já comecei a criar cavalo. Meu primeiro cavalo nasceu, eu tinha 13 anos. Legal. Legal. Então, assim, meu pai não tinha cavalo, né? Seu pai tinha... Não, era uma paixão que eu tinha. E como ele me proporcionou a ter, eu falei, não, eu quero. E aí eu comecei a criar. Dos 13 até esse ano, era um dos meus hobbies, né? Tá. Um hobby financeiro também, porque ele te dava alguma renda. Sim, eu consegui nessa raça que eu criava, que é o Standard Bred, né? Eu fui pioneiro na raça, na criação no Brasil, né? Que show. Eu trouxe dos Estados Unidos os animais. Então, assim, eu fiz uma seleção muito boa. Até hoje, eu ganho prêmios pela minha criação, né? Todo ano, né? Até hoje você é conhecido, né? Até hoje ainda. Por ser o pioneiro em trazer essa raça. Porque ainda, o que acontece? Eu parei de criar praticamente esse ano. Então, os potros da minha criação ainda ganham os campeonatos, né? Então, chega no final do ano, eu ainda recebo premiação ainda do E por que evento. você parou com esse negócio? Cara, perdeu um pouco o propósito. Eu não via mais... Para falar a verdade, foram quase 30 anos de criação e teve momentos que eu achava que a minha vida era criar cavalo, né? Para mim, não era nem a distribuição de gás. Não era nem a distribuição de gás. A minha paixão era aquela. Eu, tipo assim, eu não era cristão, eu não sabia dos valores, eu deixava minha família para ficar nisso. Vou enxergar assim, não é? Me perdoa, pessoal, eu gosto de cavalo ainda, mas para mim me tornou um vício. Acabou se tornando um vício isso, né? Entendi. Era acima de todas as coisas. Era em cima, bem fácil isso. Era acima de todas as coisas. E esse propósito, esse perder o propósito foi depois da conversão? Foi depois da conversão. Legal. Começou a pesar, começou a ficar algo pesado, e aí na conversão ficou bem claro para mim que... Você comentou até que trabalhava chegava a organizar eventos também, né? Eventos grandes, né? Sim, fazia corridas, já fiz congresso, trouxe três americanos para o Brasil para palestrar, organizava, fazia tudo no evento. Entendi. Né? Entendi. E fora os eventos, e fazia as corridas também, né? Organizava, eu era presidente da Associação dos Criadores,
da raça, fui diretor da associação de corrida. Então, assim, eu me dediquei muito a isso mesmo. Isso era paralelo ao negócio Country, assim, ele não era através do Country que você fazia isso, era um terceiro negócio. Era um terceiro negócio. Tá. Aí o Country... Aí o Country, quando meu pai... Isso já faz uns 18 anos, meu pai ficou um pouco doente, ele falou, filho, eu preciso de alguém aqui me dando um apoio, né? E aí eu já vendi a loja Country, aí fiquei dando um apoio para ele e com a minha criação de cavalos, né? Foi nos dois juntos, né? Até que minha mãe faleceu, quando minha mãe ficou, aí meu pai melhorou e a minha mãe ficou doente. Aí foi uma fase muito difícil na minha vida, porque eu tinha acabado de casar, eu tinha praticamente, acho que 22 anos, né? Minha mulher já estava grávida, minha mãe chegou para mim e falou, ó, tá aqui, minha mãe era tipo a coluna de sustentação da nossa empresa, né? Ela chegou, ó, tá aqui, ó, todas as minhas chaves, tá aqui minha agenda com todas as senhas de banco, de tudo, a partir de hoje você vai cuidar de tudo que eu faço, você vai fazer, tá aqui, meu filho, pôs aqui, minha mesa tá aqui, minha cadeira tá aqui, você senta no meu lugar. Isso com 22 anos. Você é filho único? Não, tenho mais um irmão. E o seu irmão fazia o quê? Cara, ele é advogado, ele estudou junto comigo, ele fez a faculdade junto comigo, ele estava mais focado na advocacia, né? E a esposa dele é médica. Então, ele se dedicou mais a ficar mais com a minha mãe. Tá. Então, na verdade, eu tive meu pai cuidando da minha mãe e meu irmão também. E você nos negócios? E aí saiu todo mundo de um dia para o outro e todo mundo deu a chave para mim e falou, agora você cuida, né? Então foi uma fase assim muito difícil. Imagina. Né? Muito difícil. Imagina. Nesse momento vocês tinham uma operação de quantas lojas? Cara, nessa época a gente abrangia umas 5 cidades. 5 lojas? Uns 80 funcionários. Legal. E depois disso, como é que foi? Minha mãe faleceu, né? De câncer, depois de quase 2 anos, né? E aí aí voltaram para a empresa. Voltou meu pai, meu irmão e eu. Começamos a trabalhar juntos. Mas aí não faltou aquela coluna que estava lá, que sustentava e equilibrava a gente, né? E aí a gente não conseguiu mais manter o rendimento da empresa, né? E aí foi indo até que chegou um momento que a gente falou, gente, vamos separar a empresa e cada um vai cuidar de um pedaço seu, né? E aí foi em 2018, eu comecei a vida a trabalhar sozinho na minha empresa. Empreender autonomamente, sem seu pai e seu irmão. Isso. E hoje esse é o seu principal negócio. Isso. Aí eu tive a oportunidade, né? Porque como eu fui jogado no negócio, né? Recém-formado, recém-casado, sem tanta experiência, né? Deus me deu a oportunidade de voltar e falar, agora você vai começar aqui, pequenininho, e você aprendeu a mandar, né? Agora você vai aprender tudo do básico. Aí eu comecei no único depósito, né? Que hoje é na Rua do Retiro, lá, né? E comecei de porteiro. Comecei a trabalhar lá 12 por 36. Não era seu? Era meu, mas eu assim, ficava como porteiro. Como eu comecei do zero, eu fiquei de porteiro. Então, Deus mostrou para mim, ó, você vai ficar aqui na portaria, você vai aprender como atende o cliente, você vai aprender como que toca o telefone, né? Aí depois disso, eu comecei na logística. Consegui já estruturar isso, fiquei um ano um pouquinho ali. Agora você vai ficar mais focado na logística. Aí fui para logística. Aí aprendi toda a minha parte de logística, né? Todo como funcionar. Então eu consegui praticamente começar o negócio do zero. Tá. Então, nesses 2 anos que você tinha ficado lá, que seu pai e seu irmão estavam ausentes, como é que foi esse período aí? Cara, resultado eu consegui manter, o mesmo resultado, só que, como que eu posso dizer? Eu não estava preparado nem emocionalmente. Então, eu fui no médico, o médico falou, cara, você tem 24 anos, sua pressão tá alta, você tá assim, se você continuar nesse mesmo ritmo, você vai morrer. Já falou assim na lata. Eu falei, mas como assim? Acabei de começar a viver, como que eu vou morrer, né? Rapaz. Foi algo assim, bem difícil. Foi uma época da minha vida, né? Imagino. Bem complicada. E aí você saiu de uma operação, né, que você tinha assumido de 5 lojas, 80 funcionários, para tocar uma sozinho,
praticamente sozinho. Sozinho, que vendia 10% daquilo tudo que vendia antes, com 2, 3, 4 funcionários no máximo. Isso em que ano que foi? 2018. 2018. É recente também, Recente. né? Assim, não é tão distante, né? A gente está falando aí de 8 anos, 9 anos. Vai fazer 8 anos, acho. E aí hoje são 15 operações. Hoje são 15 operações. Show. E praticamente a maioria depois da conversão. É? Não é a teoria da prosperidade, não, mas. mas indico, viu? De certa forma, a fé aí ajuda muito, né? Legal. Então, veio depois. Estamos falando de 2 anos para cá, então. 2 anos para cá. Eu praticamente quadrupliquei minha empresa. Que show, irmão. Que show, que benção. E aí, hoje, como é que você. Hoje, quais são os números? São 15 operações, quantos funcionários hoje? Hoje eu estou em torno de 60 funcionários. 60. Mais otimizado também, porque você tinha 5 lojas 80, hoje você tem 15 com 60. Sim, naquela época era tipo motorista e ajudante, né? Era outra estrutura, vendia muito mais gás. Então, o que vendia em 5 cidades, hoje eu preciso de 15 para vender a mesma coisa, entendeu? Só que antes saía... Não tinha o gás encanado também, né? Não tinha prédio, não tinha tanto prédio, não tinha tanto gás encanado, não tinha tanto concorrente. Meu pai chegava às vezes a pegar um caminhão daqui, um trucado, parava no, vamos falar assim, ia sentido Cabreúva, chegava em Cabreúva, vendeu o caminhão trucado inteiro de gás para o consumidor final, né? Nossa. Hoje você tem que pegar uma estradinha, vai e volta e ainda tá com gás, né? Então mudou muito o mercado. Entendi. Né? E, bom, hoje como que você cresce o seu negócio? Você comentou que depois da conversão você quase quadruplicou o seu negócio, né? Sim. Como que você cresce o seu negócio hoje? Como é que você escala ele? Como eu escalo? Como é que você faz ele crescer? Eu saio abrindo praça, como eu abro mais clientes, capto mais clientes? O que eu faço para ele crescer? Cara, a própria palavra fala você escalar, né? Então, assim, eu comecei onde eu já estava fixado, eu estou fazendo um trabalho de crescimento, né? E fui buscar novas áreas. Até foi uma política da própria companhia que eu represento, que eles antigamente eram áreas exclusivas. Tá. Certo? Então você estava ali na sua cidade, tá bom. Era só você, ótimo, só você. Então ninguém não tinha competitividade, não tinha muita coisa, ninguém entra, você também não precisava ficar olhando para o lado, né? E aí, como começou essa política, essa cultura deles não dependerem mais só de um exclusivo naquela área, ele começou a colocar pessoas nessas cidades. E aí eu podia simplesmente ficar chorando, acabou o meu negócio, diminuíram, puseram concorrentes na minha área, eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem. Se eles são grandes, são inteligentes, estão fazendo isso, por que eu vou ficar parado e vou ficar morrendo aqui? Então, simplesmente eu peguei a mesma política que eles faziam, que eles colocaram, fui lá e repliquei a mesma cultura e o mesmo projeto deles. Então, acabei ampliando as cidades que eu estava. Legal. Né? E como a busca deles era ter também novas lojas em outras cidades, da mesma forma que teve oportunidade de pessoas entrarem aqui, eu tive oportunidade de ir para outras cidades. Aí você começou a expandir para a região. Então, hoje você comentou, acho que a cidade mais longe é Sorocaba. Atibaia e Sorocaba, as duas pontas, né? Legal. E já chegou onde você queria ou a ideia é crescer ainda mais? Jodes, eu vi esses dias de um cara que ele é crente, ele falou, não, Deus me prometeu 10 casas. Isso há 30 anos atrás. E eu tenho as 10 casas, então não posso mais comprar uma casa. Aí eu falei, cara, se ele te prometesse 50 casas, você não tinha nenhuma, você ia dar risada, não ia? Com certeza. Então ele te prometeu algo que você conseguia enxergar, que eram 10 casas. Você conseguiu, glória a Deus. Mas ele não disse para você que não poderia ter mais nenhuma, porque ele não queria nem comprar, mas não posso. Eu falei, não, Deus te prometeu, porque sabia que você ia conseguir enxergar. Então assim, eu não vou pôr limite. Mas você trabalha para crescer. Trabalho para crescer, sim. No empreendedorismo a gente fala que quem não cresce está morrendo, né? Sim. Então, e foi exatamente isso que aconteceu no passado. Então, a gente fala, eu até assisti um podcast que você me mandou que fala, quem não quebrou, né? Então, assim, se você não aprender com seus erros no passado, né, você está fardado a acontecer a mesma coisa, você errar no mesmo lugar. É isso aí. Né? Então, assim, se você ficar parado, vai acontecer o que aconteceu da outra vez, você vai diminuir. Muito bom. E o empreendedorismo ele veio antes da fé, né? Ele veio até por uma questão de família mesmo, do seu contexto. O pai já empreendia, você cresceu ali nos negócios do pai, a mãe, ajudando e aprendendo.
E foi crescendo. E aí você teve essa história de conversão, né? Esse encontro com Deus, né? Mais genuíno. E o que mudou desde então nos negócios? O que isso gerou de impacto na sua vida para os negócios especificamente? Posso falar que em alguns setores melhorou muito, né? Essa questão da expansão, tudo, de Deus dar sabedoria para a gente seguir para frente, né? Mas também, às vezes, dói, né? Porque coisas simples que você, às vezes, fazia, você já fala, meu, isso eu já não posso fazer. Esse caminho aqui eu não posso percorrer. Então, é algo que é... Como que eu posso usar a palavra correta aí? Acho que é um processo, né? É um processo e é uma aventura, né? Posso dizer. Como que a fé partiu, a partir de então, ela começou... É interessante você falar que você teve uma história de conversão de 2 anos e você já, nesse processo de conversão, porque você passa ali pela experiência sobrenatural, com o encontro com Deus, aí você passa pelo discipulado, né? Você comentou que você se batizou, Sim. né? Mas a jornada de aprendizado de uma vida cristã, ela leva um tempo, né? Eu tenho 42 anos, nasci num lar cristão e até hoje a gente aprende. Então a gente vai na escola dominical, a gente faz uma teologia, a gente faz um curso aqui, vem numa palestra, num workshop, você está sempre aprendendo. E você fala assim, poxa, eu comecei já a enxergar coisas que eu não deveria fazer porque eu entendi que eu não deveria. Então foi um processo até bem rápido, né? Tipo assim, eu me converti, isso aqui eu já não posso mais fazer. Como é que foi esse aprendizado para você? Primeiro assim, eu estava vindo o carro aqui conversando com o meu amigo aqui, o Dougrinha, que está aí com a gente. Vai estar aqui sentado nessa cadeira também. Com certeza, com certeza. E o que eu falo assim, que eu estava acostumado a sentar em mesas, que eu tinha um controle, que eu tinha o mesmo nível que as pessoas, né? E de repente Deus me pôs numas mesas, que você já participou de algumas, o Douglas também de outras, que eu sou o bebê da história da mesa, né? Eu sou criança, eu tô naquelas primeiros passos enquanto eu tô conversando. Eu sou um menino da 5ª série que tô sentado com os caras da faculdade. Entendi. É isso que eu me sinto, né? Mas graças ao que eu passei esses 2 anos de conversão, foi muito forte. Benção. Foi muito forte, né? Foi respostas muito rápidas que Deus para mim, de eu perguntar e falar, ó, fala, se eu tiver que fazer isso, alguém vai chegar e falar tal palavra no dia seguinte, brincando assim, no dia seguinte a pessoa falava a palavra exatamente que eu tinha falado. Então eu posso falar que eu... Aí não tinha como duvidar, né? Eu brincava antes, né, com a minha esposa, ela sempre falava, viu, você tem que... Ela fala, eu achava que você era ateu, porque você não demonstrava. Eu falei, não, eu sempre acreditei em Deus, eu só não sabia o caminho, né? E ela fala, não, porque você... Como eu falei aí, você é ateu, coisa e tal. E eu falava para ela, brincava assim, não, fica tranquila. Eu só vou buscar Deus quando eu precisar. Por quê? Porque eu não contei aqui, mas com 16 para 17 anos eu tive uma apendicite. Tá. E já foi aquela suporada, né? Então, assim, o médico chegou pro meu pai e minha mãe e falou, ele tem 50% de chance de sair ou não da cirurgia. Foi algo bem... Demoraram 3, 4 dias para descobrir que eu estava com isso. Então, assim, eu já estava finalmente, né? E aquele momento eu lembrava que eu tive muita fé. Eu tive experiências ali na cirurgia. Aconteceram coisas naquela cirurgia que eu saí de lá diferente naquele período. Então, eu senti o que era fé. Foi tipo uma experiência. Ele falou, toma aí, experimenta o que é o meu amor. Né? E aí, beleza, gostei, mas vida que segue, né? E aí eu brincava. Não, fica tranquilo, a hora que eu precisar, eu vou chamar ele. E aí não precisei, não. Ele me chamou sem eu... Ele falou, não, eu vou chamar você antes de você precisar de mim. Então, ele foi lá e me convocou. E como que a sua esposa... Voltando à pergunta que eu esqueci. Gente. Não, fica tranquilo. Mas a sua esposa, ela também era cristã. Também era cristã. Mas ela também não tinha passado por esse processo de conversão à fé evangélica, vamos dizer assim, né? Sim, ela não tinha passado por isso. Então, vocês eram católicos nominais. A gente chegou aí centro espírita, ia na igreja católica... Aquela bagunça. Aquela bagunça, procura sem saber o que está procurando. Né? É o vazio, né, que tem dentro do coração que só Deus pode preencher. É isso daí. E aí, nesse processo, a partir disso, como é que a fé ela começou de maneira prática,
a agir sobre os seus negócios, né? Como que isso começou a moldar os seus negócios? Eu sempre comento que a fé ela traz a cosmovisão cristã, ela traz uma lente, né? Você começa a enxergar as coisas com uma lente que é o cristianismo, né? Você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então, na prática, no dia a dia, como que a fé ela passou a agir nos seus negócios? Eu acho que vai responder bem a sua pergunta a partir do momento que eu coloquei Deus na frente de tudo. Muito Né? bom. Então, antes eu ia procurar alguém para me orientar e me instruir e me dar opinião. Não que está errado isso, faço isso hoje. Mas a primeira pessoa que eu faço, que eu converso, é com Deus. Né? Então, eu coloco na mão dele, né? Peço sabedoria, peço discernimento, né? E sigo as práticas da palavra. Muito bom, muito bom. E às vezes eu brinco com ele, falo, você sabe que eu sou meio acelerado, né, Deus? Então, se eu for errado, você me traz de volta. Então, me segura aí, né? Me segura aí. Se não der tempo de eu esperar, segura eu. Cara, e como que foi ou tem sido, né, essa mudança de mindset? Porque eu imagino que em muitos momentos você está em conflito, né, com coisas que você costumava fazer, né, que naturalmente você carregava de uma vida, de uma história, né? Você faz 40 anos eu faço as coisas de um jeito, né? E aí, de repente, a palavra, né, a conversão, ela começa a gerar uma mudança de mindset. Como é que tem sido isso para você? Cara, você falou isso de 40 anos, né? Eu teve uma experiência um tempo atrás que eu fui participar de um curso de cura, né? E as pessoas lá, foram mais de 30 dias fazendo esse curso. E eu cheguei, meu pai é um cara muito, ele tem muita cultura. Ele participa de tudo quanto é religião, ele conhece tudo. Você fala da Bíblia, ele sabe, ele fala do budismo, ele sabe. E é uma pessoa muito sábia. Ele fala que é de Jesus. Não, eu sou de Jesus. Mas assim, ele não pratica a nossa Sim. fé da forma que a gente pratica, né? E aí eu cheguei para ele conformado, falei, pai, essas pessoas vão no cura, fazem isso, e elas cometem todo dia o mesmo erro, porque toda semana eu vou lá, é o mesmo erro. Como que faz isso? Aí ele virou, viu, eles fazem isso há 40 anos. Tudo errado. Agora que eles e você está tendo noção, né, de que isso é errado. Não vai ser de uma hora para outra, é uma construção. Né? Então, não respondendo a sua pergunta, fugindo dela, foi uma experiência que eu tive que foi muito interessante. E, confirma só, me lembra de novo. Essa mudança de mindset, né? Porque ela te gera uma mudança, né? Você começa... A sua mentalidade, ela... O que mudou nesse período? Cara, eu comecei a ler livros, coisa que eu não fazia. Legal. Entendeu? Eu comecei a assistir muito podcast, comecei a buscar muito. Eu posso falar que há 40 anos eu nem sabia quem eu era. Nesses últimos 2 anos, eu estou começando a aprender quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu faço, do que eu não faço, das coisas certas e erradas, né? Então, eu posso falar que esses 2 anos eu aprendi muito mais do que os outros 40 anos. Muito bom. Né? E uma coisa que todo mundo fala, quando eu entro em algo, eu entro de cabeça. Então, tem muita coisa que eu não sofro. Ah, mas era assim, agora é assado. Não, eu tô ali. Então, eu meio que eu mergulho nas coisas que eu vou fazer. Andar com Cristo é andar em novidade de vida, né? De fato uma nova criatura, uma nova vida em Deus, né? Isso é maravilhoso. E a fé, você enxerga que ela potencializa os seus negócios? Porque, assim, existem empreendedores de sucesso, independente da fé. Pessoas que não são cristãs, tem pessoas que são ateus e elas são bem-sucedidas, né? Tem pessoas que são de fés diferentes, diversas, e elas são bem-sucedidas, são empresários de sucesso. Mas no seu caso especificamente, até você já adiantou que você quadruplicou o seu negócio depois da conversão. Você associa uma coisa à outra? Você acha que a fé ela potencializou os seus negócios ou foi mera coincidência? Cara, eu acho que potencializou sim. Por quê? Pergunta difícil. É o que eu acabei de responder para você. A partir do momento que você tem autoconhecimento, que você vai buscar mais informações, eu creio que Deus abriu a mente, abriu minha mente para enxergar coisas que eu não enxergava antes. Sim. Entende? Entendo. E a fé, então, a fé para você e o trabalho hoje, elas andam juntas? Andam juntas.
É inseparável, né? Não tem como, né? Agora, o cristão é bem-sucedido e o ímpio também é bem-sucedido. A chuva cai para todos. Sim. Né? Então vai ter oportunidade para todo mundo a ser empreendedor. Se a pessoa se dedicar, estudar, mesmo que ele não siga Cristo, se ele estudar, se ele se dedicar, ele tem chances de se dar bem, né? Sim, com certeza. Eu comento que às vezes, né, na vida ou na rotina ou no cotidiano, a gente cumpre muitos papéis, muitas funções, né? Então em casa você é marido e você é pai, né? Na empresa você é o dono, você é o proprietário, você é o chefe, né? Você é o manda-chuva. Aí, na roda de amigos, você é um amigo, é um papel que você cumpre, né? Tem a paternidade, aí tem na igreja, às vezes você vai participar, eu sei que você já serve lá, que você ajuda, e você participa do Legendários, lá você também serve, então são papéis que você vai cumprindo. E naturalmente, pelo menos isso já aconteceu comigo algumas vezes, a gente costuma separar isso em caixinhas, né? Então, em casa máscaras, eu sou... né? Máscaras, é uma forma de ver, muito boa. Então aqui eu coloco essa máscara, eu sou essa pessoa. Lá eu coloco tal máscara, eu sou tal pessoa. Então, você vai vestindo essas roupas aí e vai agindo de acordo com a situação. E às vezes a gente faz isso com a fé também, né? Às vezes a gente é o crente na igreja no domingo, mas durante a semana não, né? Durante a semana aqui é profissão, aqui é trabalho, lá em casa E na verdade não é isso que acontece, né? Na verdade a gente é cristão, a gente é crente, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer máscara que a gente esteja usando, a gente é crente, né? Inclusive no trabalho, né? Então a gente precisa colocar a nossa fé de uma maneira prática no trabalho também, né? Então a gente vive por princípios, vive por valores, vive pela palavra de Deus, vive buscando a direção de Deus, né? Buscando ali estar no centro da vontade dele para que ele haja na nossa vida, né? E faça a vontade dele soberana, né? Sobre nossas vidas, inclusive nos negócios. Você participa com a gente do Legado 145 desde o início, né? Desde a primeira reunião ali do projeto, você está com a gente. E o lema do Legado é negócio que impacta a eternidade, né? A gente ter empresas que glorifiquem a Deus, né? E aí a gente entrou em alguns momentos de discussão, algumas vezes, como fazer isso na forma prática, né? Aí veio o pastor Cid aqui no evento, falou que a gente tem que ser uma empresa de verdade, né? Que a gente não pode ferir princípios, que a gente tem que ser genuíno, né? Que a gente tem que testemunhar com a vida, que a gente precisa ser justo e verdadeiro, né? Então não tem como eu falar que eu sou um crente, que eu sou fiel a Deus, que a minha empresa glorifica a Deus, mas às vezes eu coloco o colaborador numa condição sub-humana, ou não dou um salário digno para ele, ou não dou condições de trabalho dignas, né? E hoje, como é que você pensa nos seus negócios a partir disso, a partir dessa visão? Como é que você pensa nos seus negócios? Sua pergunta é longa, né? Vamos começar na primeira parte, né? Que vou falar para você. Acho que como num relacionamento você existe o primeiro amor, né? Sim. Então eu posso falar para você que em 2 anos, nos últimos, eu comecei a ter que forçar alguma coisa que no começo é muito forte. Você é o crente em todo lugar que você vai. E aí, de repente, você começa a perceber que você não está sendo tão crente em alguns lugares. Né? Então, você tem que fortalecer a sua fé. Né? Isso eu comecei o quê? A ouvir todo dia uma pregação, estudar a palavra para poder jogar lenha, né? E não deixar apagar esse primeiro amor. Então, 2 meses atrás eu falei para você, não, eu sou crente em todo lugar. Mas aí, como eu falei, eu sou um neném, né? Eu vi que nesses últimos 2 meses, eu tenho que ser a mesma pessoa em todo lugar e eu tenho que fortalecer minha fé nesse sentido. Então, é o meu caminho, a construção, né? Sim. Eu pego e vou aprendendo esse caminho, né? E nos negócios, como é que você modela o seu negócio hoje para ele ser uma empresa que glorifica a Deus ou que impacta a eternidade de alguma forma? Eu vou falar como eu comecei. Tá. Eu comecei fazendo o culto de segunda-feira cedo lá. Eu comecei meio que sem saber o que fazer e comecei a colocar o pessoal lá e fazer o pessoal estar lá comigo, né?
Aí depois foi passando, eu falei, cara, eu acho que não é esse caminho. Sim. Eu não posso impor as coisas, né? Exatamente. Eu preciso começar a agir desta forma, né? Para que as pessoas me vejam como um seguidor de Cristo e não forçá-las a ver. Então eu vou no caminho, na conversa, quando eu vou nos lugares, eu tento não existe, a palavra tento não existe, mas eu passo a ouvir mais aquelas pessoas, quando eu vejo que a pessoa está com o olho meio fechando, está meio triste, eu chamo ela no canto, converso, né? Dou mais atenção. Eu acho que nesse sentido mudou muito a forma de agir, tá? Legal, legal. E você comentou que você já teve uma ou outra experiência depois dessa mudança, de como as pessoas passaram a te enxergar dentro da empresa, né? Começaram a ver você diferente, porque naturalmente você muda o comportamento e a postura e as pessoas começam a ver algo diferente. Começa a ver literalmente a luz de Cristo brilhando na sua vida, né? Você começa a testemunhar, então as pessoas notam a mudança. Acho que é inegável isso. E aí você teve algumas experiências de um ou outro funcionário ou chegar ou falar alguma coisa, ou pedir uma oração, ou falar literalmente, poxa, tá diferente. Compartilhe isso com a gente, por favor. Então, teve várias situações, né? Algumas eu até pedi conselhos para vocês aí nas nossas mesas, né? Que você, na empresa, você tem que ser justo. Sim. Né? Não bonzinho, mas justo. Então, era uma coisa que também, no começo, eu estava meio que perdido, né? E graças a essas mesas que a gente senta, a gente consegue aprender. Aprender, né? Uma troca, né? E, com certeza, tipo, esses dias eu tive um funcionário que a irmã dele, né, tava passando uma situação muito difícil, ligou para mim, Mário, ela tem 1% de chance de sobreviver. Me ajuda. Né? Como assim, eu te ajudo? Aí, não, tem que ajudar, tem que orar. O caminho nosso é orar. Oração. Né? Então, aí já coloquei em alguns grupos, já pedi pro pessoal, né? Depois deu 15 dias, ele mandou o vídeo dela saindo do hospital e ele feliz da vida, né? Com aquilo que aconteceu. Então, assim, muda sim, com certeza. As pessoas começam a enxergar, né? Que você está seguindo o caminho correto com as suas decisões, com a forma de você trabalhar na empresa, né? Como que era antes da conversão? Eu imagino que as suas decisões empresariais, elas eram tomadas com base nas suas vontades, na sua perspectiva das coisas, né? Talvez no impulso, talvez com a mentalidade que você tinha. Hoje como que você toma as suas decisões? No dia a dia você coloca essas decisões diante de Deus e como é que você faz isso? Também aprendi muito com vocês, né? Com um dos nossos amigos, que ele falou que todo projeto que ele vai fazer, ele marca uma audiência, né? Com Deus, né? Você sabe o que eu tô falando aí, né? O Ilha Dourado, né? E ele apresenta isso para Deus, né? E até hoje mesmo eu estava falando para minha esposa, porque a gente está naquela fase de... Tem dias que a gente ora junto, tem dia que cada um ora separado. Sim. Aí eu virei para ela e falei, você já percebeu que quando a gente ora junto e a gente pede a mesma coisa, acontece com uma velocidade gigantesca? É diferente, né? É muito diferente quando você coloca Deus na frente, unidade, né? E quando você não coloca. Quando você está em unidade, a resposta é muito rápida quando você... E a resposta nem sempre é o sim, né? Mas aquilo te traz uma tranquilidade, uma paz, né? Porque ainda a semana... Foi segunda-feira agora, eu tive uma reunião com um sócio em uma empresa que eu tenho e nós saímos para uma reunião muito importante. E, lembrando do nosso amigo William, a gente pegou e orou também, né? Na hora de sair, entramos no carro, estava a 15 minutos do local, aliás, a 10 minutos do local e a 15 minutos da reunião. E eu falei, pô, tem 5 minutos, vamos orar? E o cara é crente também, e legendário, e enfim. E aí ele falou assim, bora orar. Eu falei, então vamos orar. E aí a gente orou e eu falei assim, cara, né, Deus, que a gente tenha tranquilidade, porque a gente vai lá com a expectativa, nós estamos indo com um projeto, né, que na nossa cabeça o projeto é fantástico, a ideia é muito boa, a gente já pensou no negócio, a gente já idealizou o negócio, e para a gente dá tudo certo. Então eu vou lá, converso, convenço a pessoa, a gente assina um contrato e vida que segue. E esse é o desenho que a gente monta na nossa cabeça. Eu imagino que assim, quando você vai negociar uma nova operação em uma cidade, quando você vai negociar uma loja, ou alugar um espaço, abrir uma nova praça, né?
E aí eu falei, mas que se não for para não ser bênção, né? Se não for bênção na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família e das pessoas que vão estar ao nosso redor, que não seja para acontecer. E tá tranquilo, eu vou ter a paz, né? A paz que excede todo o entendimento. Ela precisa reinar na minha vida. Então, se não for para ser, tudo bem. Eu só preciso ter a certeza do sim ou do não em ti, né? Então, acho que é muito legal. Você falou assim, a resposta vem mais rápido, e acho que vem porque vocês estão em unidade, né? E vocês são uma só carne. Mas nem sempre a resposta é o sim, né? Às vezes é o não, né? Eu fico feliz. O que mudou? O sim, beleza. O sim, às vezes eu tinha antes, né? Eu conquistava as coisas antes, né? E continuo conquistando. Mas o não, para mim, ficou muito mais leve. Excelente. Essa é a palavra. Excelente. Eu tive assim, o não ficou mais leve. Eu vou começar quando eu percebi isso, né? Quando eu caí, há um ano atrás eu caí de bike. Tava dando um buraco, tava frio demais, eu tava meio contraído, não vi o buraco, tava meio cabeça baixa, caí. Tudo sangrando, tudo. Glória a Deus, eu desci dando glória. Eu falei, como assim? Eu tô quase morto aqui, tô dando glória a Deus. Então, eu comecei a perceber que nos momentos ruins, né, eu tava glorificando o Senhor. E aí, voltando à empresa, quando eu recebo um não, para mim desce muito leve. Tá tranquilo. Eu falei, Deus me livrou disso. Eu tava crente que eu queria aquilo e Deus mostrou para mim que não é isso que eu tenho. Então, assim, me conforta muito mais o não hoje do que o não antigamente. O exercitar a fé prática, eu acho que é isso, né? A gente saber que Deus está no controle e entender que não é sobre a nossa vontade. Então, quando acontece a situação dessa, eu preciso estar tranquilo que Ele está no controle, eu sou filho, Ele cuida de mim, Ele tem o melhor para a minha vida, né? A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então é descansar nele, né? É não me preocupar. Isso é o que eu queria, mas se não é o que o Senhor queria, não é isso que o Senhor tem para mim, amém também, tá tudo bem e vamos adiante, né? Então isso traz uma paz, né? Como a Bíblia fala, que excede todo o entendimento, né? É um negócio meio contraditório, meio maluco, né? Tinha uma negociação que eu queria muito, sabe? Mas muito mesmo, né? E na última hora deu errado. E eu fiquei muito frustrado. Eu falei, não, essa eu vou ter que entender. Eu tava em Olímpia, eu tava no hotel, o cara me ligou, não vai dar certo. Eu olhei pra minha esposa e falei, dá uns minutinhos pra mim. Peguei um shorts corrida, fui andar. Cara, eu briguei muito com Deus ali. Eu falei, eu sou filho mimado, tudo que eu peço você me dá. Como assim? Agora você vai lá e me fala esse não. Eu quero entender por que desse não. E comecei a brigar, cara. Eu voltei depois da discussão com Deus, eu voltei tão leve, cara, tão tranquilo. Eu falei, não, tá certo. É isso aí. Era esse o caminho. É engraçado, a gente na vida cristã, no outro podcast a gente falou muito sobre isso, sobre maturidade. A idade, né, a maturidade, e falei até com o Gabriel também, isso no sábado, né, o tempo, então vem a maturidade, vem a idade, a maturidade cristã, que a maturidade nem sempre ela está ligada a tempo de vida, né, muitas vezes elas são a quantidade de experiências que você já viveu, então tem gente que é às vezes mais novo que a gente, mas em determinada área tem mais maturidade que a gente, porque viveu mais experiências naquela área. Então a maturidade, a idade, ela vai te trazendo uma tranquilidade, um entendimento diferente das coisas. Mas uma outra virada de chave que acontece é a paternidade, né? Porque você começa a pensar como Deus te olha, da mesma forma que o nosso amor é falho, porque somos humanos e pecadores, mas da forma como a gente olha os nossos filhos, né? Então, às vezes, quantas vezes seu filho te pede algo e não é a questão de condição financeira, mas você sabe que aquilo não é para ele. Ou, às vezes, não é o momento para ele, né? Então, às vezes, pede alguma coisa e fala assim, cara, eu posso te dar, mas isso não é esse momento que você vai receber. Não é para agora. Isso não vai te fazer bem agora. Ou você não tem maturidade para isso ainda. Você não está na idade para isso ainda. Então, isso vai ficar para um outro momento. Aí, naquele momento, vem o não. Gera uma frustração no seu filho. Você tem com os meninos grandes já, mas eu tô com os meninos pequenos. Às vezes, pai, compra tal coisa para mim. Não, filho, eu não vou comprar. Por quê? Porque eu não vou comprar. E acabou. Eu ouvi É que você fala muito, eu perco, que eu vou dar umas cortadas aí para mim poder. Fica à vontade, senão eu esqueço que eu vou falar. Fica à vontade. Eu vi um pastor falando que o filho dele pediu muito videogame para ele. Muito videogame. E o dia que ele chegou com o videogame, o filho dele abraçou ele, beijou ele. Nossa, ele ficou super feliz, tratou o pai maravilhosamente bem. Só que depois daquele videogame, ele praticamente perdeu o filho. Okay.
Então tem tudo a ver com o que você está falando. Às vezes você vai agradar o seu filho, mas você vai perder ele. Vai agradar, então sim. Deus, às vezes, que tenho certeza que ele fala, se eu fizer isso para ele, eu vou perder o meu filho. E acho que Deus não está preocupado em agradar a gente, né? Ele não quer isso. Ele nos ama, né? Então a promessa, o projeto dele é muito maior nas nossas vidas, né? Ele pensa na eternidade, então ele quer que a gente não se perca. Sim. Então, quando você começa a enxergar as coisas dessa forma, aí vem o não fica mais leve, né? Sim. O não fica muito mais leve. Você tá, beleza, pai, eu não sei, eu não entendo, eu não estou entendendo, mas eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela é soberana, né? E eu sei que o senhor está cuidando de mim. Então, eu acho que essa parte é a melhor em relação a esse período. Eu ficar tranquilo, leve, quando dá alguma coisa errada. Legal. Também. E você, nesse processo de conversão, essa experiência de conversão que você teve, você comentou comigo que a sua esposa ela é um braço direito seu nos negócios, né? Sim. Que ela atua diretamente com você no dia a dia, né? Sim. Então, você passou pela conversão e aí ele influenciou várias áreas da sua vida. Então, como marido, como pai e como empreendedor, né? Só que ela está diretamente ligada nas 3 áreas, né? Porque ela é mãe, ela é esposa e ela é uma sócia sua na vida, né? Sócia nos negócios. E a conversão dela veio depois, não é isso? Não, veio junto. Veio junto, no mesmo momento. No mesmo momento. Legal. E para ela, como que tem sido isso? Cara, eu acho que para ela, por relacionamento é algo difícil, né? Tem que ter muita compreensão, né? Tem que ter muita paciência. Ela até falou, vai para a montanha que já está precisando de novo. Sobe a montanha. Sobe logo a montanha. Eu acho que para ela não é fácil esse fardo, né? Porque ela tem toda a responsabilidade da casa, ela tem a responsabilidade de estar na empresa, né? Também junto comigo, né? E nós somos áreas opostas na empresa, né? Ela fica com a parte financeira e eu fico com a parte de gastar, né? Então, assim, é bem oposto, eu fico com a parte comercial. Você puxa e ela segura, né? Então, assim, é um relacionamento, acho que toda empresa que é a parte mais sensível, né? A parte comercial para a parte financeira, o vendedor quer vender e o financeiro quer o dinheiro na caixa. Então, assim, mas assim, é uma coisa também que mudou muito, creio eu. Talvez que se a gente não se tivesse convertido, talvez a gente, nessas dificuldades, a gente hoje estaria, ou não estaria mais juntos, ou estaria bem mais difícil abalado, o relacionamento talvez. Nosso. Imagino. É um desafio conciliar a vida conjugal com a vida nos negócios, né? Aí se não tiver muita compreensão, né? Dificilmente dá certo, porque empreender ela não é um mar de rosas, né? Não é todo dia que está tudo bem, né? Sim. E mulher ainda é mais sensível, né? A gente é mais bruto, mais truculento, né? A gente, enfim, aposta nas ideias do projeto e vai para cima, e a nossa visão, o negócio vai acontecer, a mulher já é mais segura, já é mais pé no chão, né? Já sofre mais com isso, então é interessante. Eu comento que a gente tem, na vida como empreendedor, nós temos aí 3 fases, vamos colocar assim, principais, né? Um primeiro momento é o momento da sobrevivência, porque quando você está estruturando um negócio do zero, ou retomando o negócio, como foi o seu caso, mas começando ali, né, numa operação pequena, uma única loja, participando de todas as áreas para começar a aprender, faturamento caiu, enfim, o negócio quase foi para o buraco, né, quase faliu. A sua preocupação ali é a sobrevivência, né? Então, você precisa focar em vender e fazer caixa, né? É isso, é faturamento. Se você não tem faturamento, não tem cliente, não tem o que organizar, não tem como crescer. Depois de um momento, você vai estar ali num segundo estágio que você já tem faturamento, né? E aí você está preocupado em estruturar e escalar esse negócio, que é crescer esse negócio. E um terceiro estágio é quando o dinheiro já não é mais problema, quando a empresa já está sólida, né? O negócio já caminha, então você já tem um faturamento, você já está consolidado, e aí você está estabilizado. E aí vem uma terceira fase, aí como empresário, que é propósito, né? Alguns falam de propósito, a gente aqui no Legado fala muito sobre chamado, né? Exercer o chamado que Deus tem nas nossas vidas através dos negócios, como mordomos que nós somos, né? Porque a gente entende hoje que nada é nosso, tudo é dele, né? Ele nos dá e a gente administra. E em que momento dessa jornada você está, ou como que você vive isso hoje? Você está no momento de escalar e crescer? Você está no negócio já de viver por propósito, por chamado? Como é que você está?
Cara, eu acredito que eu tô no momento 2, né, de escalada, né? Mas, assim, eu já creio, eu já vejo o meu propósito. Eu vim conversando isso no carro hoje, né, que eu já tenho um propósito para quando eu terminar essa segunda fase e conseguir entrar nessa terceira fase, né, de investidor. Legal, legal. Você vai querer diversificar, não vai ficar só no ramo da distribuição de gás. Cara, eu enxergo hoje, o que eu estava falando, ultimamente eu vejo que é uma coisa que me agrada, e creio que agrada a Deus, é você ser um investidor anjo. Sim. Né? É você que tem tudo a ver com o nosso projeto também aqui, que é o legado. Né? Sim. Que a gente está desenvolvendo pessoas, está contribuindo com a nossa experiência para essas pessoas evoluírem. Né? Então eu começo a enxergar esse caminho, e é um caminho que eu pretendo trilhar. Legal. Você tem alguma experiência sobrenatural nos negócios que você pode compartilhar com a gente? Algo que você fala assim, cara, em tal dia, em tal momento aconteceu tal coisa, eu orei muito especificamente por uma coisa, e aí eu precisava que aquilo acontecesse. Às vezes é um desafio financeiro, né? Eu brinco que a gente, como empreendedor, a pessoa que... São dois mundos distintos, e eu não estou julgando nenhum nem outro, não. Deixar isso bem colocado aqui. Mas a pessoa que ela trabalha hoje como um funcionário, uma empresa, ou ela é CLT, ela entra o mês sabendo que no dia 5 e no dia 20 ela vai ter o salário. O empreendedor, ele entra no mês devendo, né, a folha de pagamento e todos os custos, e fala, cara, eu preciso fazer dinheiro para poder pagar esses compromissos. E às vezes é um desafio financeiro, às vezes é alguma coisa que você queria, ou algum livramento. Você tem alguma experiência sobrenatural, onde Deus agiu diretamente? Cara, eu não tenho, não. Tem várias? Eu devo ter uns 30. Toda semana eu chegava no GC, eu já tenho testemunho? Você levantava a mão. Tenho testemunho. Legal. Conta um que foi especial, foi marcante. Essa questão da palavra, né, que eu falei, né, eu estava negociando um desses pontos aí que eu tenho distribuição, né, e eu estava no carro indo para conhecer esse local, dar uma estudada nele. Tava eu e Deus no carro, né? Foi um momento que eu chorei, que eu fiquei ali louvando ele, e eu falei, Deus, se esse negócio for para se concretizar, amanhã eu tenho reunião com tal pessoa, e aí pensei, e essa pessoa vai ter que falar uma palavra. Aí eu falei, assim, na cabeça, né? Tem que falar gás. Aí eu falei, não, gás não vale, né? Gás, lógico que a gente vai falar de gás, né? Então tem que ser uma palavra mais difícil, né? Eu falei, uma coisa que não tem nada a ver com gás. Aí eu falei, gato. Tá, o que um cara numa reunião vai falar de gato, né? Não tem lógica, né? Eu falei, tá bom, tá feito, a palavra gato. Se falar gato, eu vou pra cima desse negócio. Beleza, aí passou, até esqueci, eu sou muito esquecido. Aí no dia da reunião, conversando com o cara lá, de repente ele começou a contar dos gatos dele. E eu não percebi, eu esqueci. Você não associou uma coisa? Não associou. Aí eu saí da reunião com ele, fui em outra sala, continuei conversando com ele. Aí, de repente, eu parei, ele continuou falando, eu parei, pus a mão assim na cabeça. Ele falou, o que aconteceu, cara? Tá mal? Não, cara, você falou gato. Eu falei, lógico, eu tava falando dos meus gatos. Eu falei, mas por que você foi falar gato, cara? E o cara começou a olhar pra mim, como assim, cara? Eu contei na vida do meu gato. Eu falei, não podia falar gato. Gato era uma palavra que... Era a senha, né? Que era a senha, código. Cara. Como que você falou gato? Então, assim, foi algo assim que eu fiquei dando risada depois. De cara, como aconteceu. Que engraçado, é incrível, né? Isso daí. É você vê que Deus trabalha com cada pessoa de uma forma mesmo, né? Eu já testei isso aí algumas vezes, comigo não funcionou, não. Deus responde de outra forma. Não é do jeito que eu quero, né? É do jeito que ele quer. Sim, mas deve ser legal. Eu tive resposta sim, tive sonhos, né? Já tive resposta. Deus fala através de sonhos também. Falou através de sonhos comigo. Teve uma outra empresa nesses 2 anos que eu fui comprar, eu comprei, e tal dia você tem que depositar tanto. E eu falei, tá bom, não tenho esse dinheiro, mas tá fechado. E aí minha mulher perguntava, não perguntei até hoje como foi, mas você tem dinheiro para pagar? Eu falei, Deus provê, eu não queria esse negócio, eu não fiz questão, se ele mandou fechar, tá fechado. E aí chegou num dia, ela depositou o dinheiro, não sei de onde apareceu, né? Mas caiu exatamente o dinheiro. Ou seja, então, assim, não tinha na conta. Não, naquele dia que eu fechei, tinha na conta, tava sobrando, eu sabia. Não tinha. E já sabia que ia entrar, como ia entrar também. Não tinha nada. Não, deu certo. Apareceu e Amém. Veio da onde que não tava esperando e
Amém. E foi pago. Então, assim, Bom, tô vendo que a preocupação, as noites mal dormidas de sono com as questões financeiras não é você lá na sua casa. ela fala para mim, ela fala, eu acho que eu tenho que ter a mesma fé que você. Eu falei, lógico, é bem simples, é só deitar e dormir. É isso aí, muito bom. Aproveitar o gancho aí, a gente, imagino que no começo ali, quando você sentava na cadeira, né, de empreendedor, de dono do negócio, as suas preocupações, elas eram contas, compromissos a honrar, né? E hoje, graças a Deus, você está num momento bom, a empresa está crescendo, você escalou o negócio. Quando você senta nessa mesma cadeira, o que você pensa? Você já não pensa mais em contas, eu imagino. Mas o que você pensa? Quais são os sonhos, os projetos aí? Difícil. Então, em relação à empresa, é o que eu te falei, eu quero chegar no momento que eu possa contribuir, né? Essa fase que eu estou é um ponto que eu nunca cheguei, então assim, é bem desafiador, né? É um momento bem desafiador que eu estou passando, mas o meu projeto é exatamente o que eu te falei, a gente está desenvolvendo, transbordando na vida das pessoas. Eu consegui passar o conhecimento para as pessoas também seguirem e conseguirem se desenvolver tanto como empresários, como pais, né? Como marido, né? Então, e isso eu aprendi muito na igreja, né? Algumas coisas eu já fazia, que nem você falou das crianças. Eu estudei muito quando eu tive meus filhos. Mas quando eu entrei na igreja, eu vi que lá, tinha curso de batismo, curso de namoro, curso de noivado, curso de casamento. Falei, imagina como seria a minha vida se eu tivesse oportunidade de estudar tudo isso, que eu nem sabia que existia. Então, assim, eu acho que um grande objetivo da minha vida é transbordar e passar o que eu aprendi e o que eu estou aprendendo para as pessoas. Cara, você falou um negócio interessante, porque é legal essa visão que você tem, né? De alguém que vem de fora e se converte e começa a ver a igreja, né? Dessa forma, tudo que a igreja oferece. Você falou, tem vários cursos. Imagina como é que seria a minha vida se eu tivesse feito todos esses cursos, se eu tivesse estudado. E muitas vezes, eu falo aí de mim mesmo, né? Como cristão que nasceu de berço, às vezes a gente está dentro e a gente não enxerga as coisas dessa forma, a gente não dá o valor, né? A igreja, ela oferece todos esses recursos, né? Essas ferramentas, esse apoio, esse suporte, às vezes a gente não valoriza, né? E aí você que vem de fora fala, cara, isso aí teria feito a diferença na minha vida, né? Teria uma outra vida. Então, muitos erros você não cometeria, né? Não cometeria. Fica a dica para nós cristãos aí que é de berço, que valorizar, né, os trabalhos da igreja e participar ativamente. E a gente, como empresário, a gente não desliga a chavinha na sexta-feira às 16 horas, né, 16h30 em alguns lugares. A gente pensa no negócio 7 dias por semana, 24 horas por dia. Às vezes você vai deitar pensando no negócio, você acorda pensando no negócio, às vezes você está de madrugada e a cabeça está ali a milhão. Em outro podcast eu falei que às vezes a gente está de madrugada e às vezes vem os insights, né, a resolução de um problema, vem as ideias novas. E como que você concilia isso na família? Você consegue ter tempo de qualidade? Você consegue se desligar e cuidar um pouco de você, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos? Ou você é aquele cara workaholic que trabalha direto, que o foca no negócio e vive para isso, respira isso? Cara, eu acho que eu sou um pouco dos dois. Primeiro, eu acredito que eu aprendi... para mim é algo... Eu estou viajando e eu preciso resolver coisas do trabalho. Para mim, isso não me dói. Pode ser que a minha esposa fique um pouco chateada, sabe? Mas não me dói. Por quê? Eu falo, eu estou trabalhando de frente para a praia. Eu podia estar lá na mesa, sentado, né, na frente do estoque. Sim. E eu estou aqui numa praia maravilhosa, num lugar bom, curtindo. Então, para mim, isso não me fere. Eu não vejo isso como um problema, eu não vejo isso como estresse mais. Não é um peso para você. Já foi um peso, né? Eu já passei muitas noites sem dormir, né? Hoje eu acho que eu cheguei num ponto que eu consigo. Tá caindo o mundo. 10 horas da noite eu não vou resolver mais. Se eu começar a ficar pensando nesse problema, se eu ficar ansioso para resolver ele amanhã, eu não vou dormir, eu não vou conseguir resolver ele bem amanhã. Sim. Então eu aprendi meio que na força. Foi naquela época que eu falei para você que eu fui no médico, o médico falou, se continuar nesse ritmo, você vai morrer. Por quê? Porque eu não conseguia dormir. Pressão alta, 120 quilos, porque não fazia nenhuma atividade, nada. Então, assim, era só trabalho e não sabia diferenciar. Entendi. Né? Então, hoje, pratico um exercício físico, né? Vai
caminhar, vai andar de bike, vai fazer uma musculação, você chega cansado, né? Toma um banho, dá atenção para a família, desliga e dorme. Show. Você consegue dar equilibrar, que é importante também, né? Essa higiene mental, porque senão isso consome a gente, né? Comentei aqui em outro episódio que às vezes a gente tem pessoas que elas colocam o negócio acima de todas as coisas e aí ela sai atropelando todo mundo, né? Aí sofre a esposa, sofre os filhos, sofre... Quem tiver em volta o cara passa como um rolo compressor em cima, né? Sim. E ter esse equilíbrio é muito importante, né? Mas é muito bom. Bom, meu amigo, a gente caminha para o fim aí, né? Eu queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade desse bate-papo, né? Por te conhecer um pouco mais da sua história, entender um pouco mais do seu negócio, como que a conversão ela gerou transformação na sua vida e também na sua empresa, né? Mas antes da gente se despedir, fazer uma última pergunta, se você pudesse dar um conselho para alguém que está nos ouvindo, essa pessoa ou ela está começando, ou ela pensa em começar, né? Ou ela passa por algum momento desafiador na vida empreendedora, que conselho você deixaria para essa pessoa? Né? De que forma que você pode ajudar ou compartilhar alguma história, alguma experiência que você teve que sirva de insight aí? Eu achei que ia ser uma pergunta desafiadora, mas não foi uma pergunta fácil. Foi tranquilo. Foi né? tranquilo. Então tá bom, peguei leve. Obrigado por não ter me nocauteado. Cara, conselho, siga o que está na palavra. Não tem como fugir. Honre seu pai e sua mãe. Eu acho que isso é muito importante, né? E siga o que está na palavra. Se você pegar aquele manual da vida da gente. Você compra um eletrodoméstico, você compra qualquer coisa, você vai lá ler o manual como funciona. Sim. Pega o manual, estude aquele manual. Isso é muito bom. Ali está o exemplo do que é para fazer, do que não é para fazer. Muito né? bom. Como você deve se comportar com a sua família. Eu só vou contar mais um testemunho para a gente finalizar, né? Uma vez eu estava bravo, né, com a minha esposa, estava pegando no meu pé, acho que todas fazem isso, né? E aí eu falei, Deus, como que eu faço? Porque é difícil entender, né, o negócio, né? Como que eu tenho que fazer? Não estou entendendo isso daí. Beleza, fui dormir. No dia seguinte, cheguei na empresa, parei o carro, um cara não deixou eu descer do carro. Ele falou, preciso falar para você. Aí ele começou a ler a passagem da Bíblia, que é Cânticos, que tipo uma poesia, e falando exatamente, mulher tem que ser tratada como uma flor. Eu fiquei olhando para ele e falei, cara, como assim, cara? Do nada. Você tá me respondendo que eu perguntei, você não deixou, o cara nunca fez isso, não deixou descer do carro. Então, assim, tá tudo ali. Cara, como você quer cuidar? Como você deve cuidar da sua empresa? Como você deve cuidar dos seus filhos? Como você deve cuidar da sua esposa? Eu nunca tinha visto essa parte da Bíblia, não tinha chego ainda. Foi lá, me leu. Então, assim, tá tudo ali, cara. Você quer um conselho? É o manual da vida, Pega o manual ali e destrua ele. Legal. Leia ele. E como empreendedor, além da Bíblia, alguma coisa para compartilhar? Eu acho que tá com pessoas, né? Seguir pessoas que estejam uma frequência que seja a frequência que você quer chegar, né? E sentar nessas mesas com essas pessoas. Muito bom. Irmão, muito bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Tamo junto. Esse foi mais um episódio do podcast Legado 145. Histórias inspiradoras, né, de pessoas que têm negócios que impactam a eternidade e glorificam a Deus através das suas empresas. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho. Dessa forma, você vai fortalecer o nosso trabalho, vai apoiar o projeto. Compartilhe com seus amigos empreendedores, com as pessoas que têm vontade de empreender, com a sua rede de contatos. Dê esse apoio para a gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém.